Olá, queridos amigos, bem-vindos ao nosso culto. É uma alegria tê-los conosco e assim juntos, unidos como povo de Deus, queremos prestar este culto a este Deus de amor e misericórdia. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração, deixar que Deus nos fale, nos ensine, que Deus console e conforte o nosso coração, que possamos seguir a nossa vida em paz e alegria. Que tenhamos todos um abençoado culto e assim seguimos cantando o primeiro hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha em cada dia, brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos também, em conjunto e também de forma responsiva, confessar os nossos pecados a Deus de forma humilde e sincera, confiando e esperando no perdão de Deus por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo para este culto. Lemos o Salmo 16. Deus está sempre comigo. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente,
e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim toda gente. Quem tem Jesus tem o caminho de luz, caminho da felicidade conduz, partindo de mãos dadas caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou. Leitura da epístola para o culto de hoje, de Romanos capítulo 5, nós lemos do versículo 1 até o versículo 11. Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui a leitura da epístola. Leitura do Santo Evangelho, conforme está em Mateus capítulo 7, lemos do versículo 24 até o versículo 29, onde Jesus diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles,
É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos todos em conjunto a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Prezados amigos, queremos então refletir na palavra do nosso bom Deus, que possamos aprender, que possamos guardar no nosso coração e que nós possamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. Ouvimos na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Roma, aos romanos, lá no capítulo 5, que somos aceitos por Deus, que de inimigos de Deus passamos a ser amigos por Deus, porque Deus veio ao nosso encontro e providenciou a nossa salvação. Nós que havíamos nos afastado de Deus, estávamos longe de Deus, agora estamos junto com Deus e de inimigos passamos a amigos. Ou seja, esta é uma notícia maravilhosa para cada um de nós, saber que Deus nos aceita, mesmo sendo pecadores. Deus providenciou o perdão, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, e assim nós podemos hoje viver cheios de esperança, felizes, agradecidos a Deus por Ele ser um Deus tão bondoso, tão generoso e nos aceitar da forma como nós somos. Diante disso, queremos seguir como cristãos, procurando viver a nossa vida de acordo com aquilo que Deus nos ensina, sempre buscando o seu perdão, porque nós continuamos pecadores, infelizmente. O pecado segue fazendo parte da nossa vida, mas o bom é que nós contamos com o amor de Deus na vida de cada um de nós. Se não fosse isso, não teríamos esperança, não teríamos futuro, não poderíamos olhar para frente e ver pela fé em Jesus Cristo a vida eterna no céu. Muito bem, a Bíblia é muito clara quanto a isso, sobre o amor de Deus, sobre a salvação que Deus nos dá de presente. Nós, pela fé, aceitamos esse presente e podemos seguir a nossa vida de uma forma muito feliz e abençoada. E como nós seguimos em frente?
E a partir de tudo isso, a partir dessa coisa tão bonita, tão boa que o Evangelho nos traz, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa maneira de agir? Vamos nos tornar santos, perfeitos, completamente, 100%? Infelizmente, não. Continuamos sendo pecadores. Mas ao mesmo tempo vamos olhar para a palavra de Deus e motivados por este grande amor que Ele tem por cada um de nós, a ponto de enviar o Seu Filho para nos salvar, nós vamos sim procurar viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E aí Jesus, quando fala lá no Evangelho de Mateus, como nós ouvimos antes, ele diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quando fundamentamos a nossa vida em Cristo, ao mesmo tempo vamos querer viver esta vida como amigos de Jesus, como amigos de Deus em Jesus Cristo. Vamos fundamentar tudo aquilo que constrói a nossa vida, tudo aquilo que faz parte da nossa vida nos ensinamentos de Jesus Cristo. E então, quando vierem as dificuldades, as tempestades da vida, os problemas, nós vamos poder permanecer firmes. Porque mesmo que o mundo ao nosso redor, o diabo, as tentações, a nossa própria carne, as dificuldades, as pandemias, que podem balançar a nossa vida de fé, podem querer nos levar para longe de Deus. Firmados, construídos sobre a rocha que é Cristo, vamos poder permanecer firmes e da melhor forma possível viver a nossa vida. Mas quem ouve esses meus ensinamentos, diz Jesus, e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Ou seja, longe de Jesus, longe de Deus, longe da sua palavra, as tempestades vão nos derrubar. O mundo ao nosso redor vai conseguir nos vencer. O diabo com as suas tentações, as dificuldades da vida vão fazer com que nos afastemos de Deus. E afastados de Deus, longe de Deus, sabemos qual é o nosso destino, qual é o nosso futuro. Ou seja, a casa ficou totalmente destruída. A nossa vida é totalmente e eternamente destruída. Por isso, quando olhamos para a palavra de Deus, que nos ensina sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a salvação de Deus que Ele conquistou para nós em Jesus Cristo, ao mesmo tempo queremos seguir a este Jesus Cristo, porque seguimos um amigo, não um amigo qualquer, mas um amigo que deu a sua vida por nós. Um amigo Jesus Cristo que é a rocha firme. Podemos construir toda a nossa vida firmados em Cristo, porque vamos construir a nossa vida sobre algo seguro, algo firme, algo muito sólido e que nos faz olhar para frente com segurança, nos guia por um caminho seguro e, acima de tudo, nos mostra e nos aponta para a vida eterna e nos dá a garantia de um dia estarmos lá no céu. Longe de Jesus, longe de Deus, longe da sua palavra, ficamos frágeis, ficamos abandonados, ficamos sem estrutura, ficamos sem nada que nos escore, que nos ampare, ou seja, estamos totalmente perdidos. Aqui neste mundo não temos forças, não encontramos nada que possa nos ajudar nas dificuldades, e o que é muito pior, não temos esperança. Sem Cristo não podemos olhar para frente, sem Cristo não há céu, não há vida eterna. Sem Cristo, há tristeza, derrota, perdição, condenação. Sem Cristo existe apenas o inferno. Portanto, olhemos para a palavra de Deus. Confiemos na sua palavra. Não apenas ouvir, mas guardar no coração. Não apenas guardar no coração, mas colocar em prática.
E não porque alguém está nos mandando, não porque existem campanhas de incentivo para fazermos coisas que agradem a Deus, mas especialmente e principalmente motivados pelo amor que Deus tem por cada um de nós em Jesus Cristo. Somos amigos de Deus, não por merecimento, mas pelos méritos, pelo merecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que palavra agradável podermos olhar para Deus e vermos um amigo, não um amigo qualquer, mas um amigo, o nosso Deus que nos criou, que em Jesus Cristo nos salvou. Ouçamos, guardemos, creiamos e vivamos a vida de fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos dê o seu Espírito Santo, mesmo nós sendo falhos, pecadores, que possamos fazer o melhor neste mundo que tanto precisa da nossa ação como cristãos. Não apenas palavras, discursos, mas precisamos sim agir. Que cada um de nós ali onde vive possa ser exemplo, possa dar testemunho, possa mostrar o amor de Jesus Cristo, este grande amigo, na prática, no nosso dia a dia. Sejam atitudes simples, pequenas, sejam grandes obras, grandes projetos de ajuda, que sejam ajuda de coração, sejam ações que são motivadas pelo amor que Deus tem por nós e nós, a partir deste amor, amamos ao nosso próximo. Que assim possa ser na minha vida, que assim possa ser na vida de cada um de nós. Que assim seja. Amém. Nós vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus e Pai, agradecemos-te porque nos trouxeste a Jesus por meio do santo batismo e também pela tua santa palavra. Pedimos-te que continues a nos dar a rica medida do Espírito Santo. Aumenta em nós o conhecimento e a fé verdadeira para confiarmos com toda a firmeza em Ti, o único Deus verdadeiro, e no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Defende-nos das tentações de Satanás e guia-nos sempre nos bons caminhos, ensinados na Tua palavra. Dá-nos amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e forças para termos domínio próprio. Ajuda-nos no estudo da Tua palavra, na oração, na participação na igreja, na Santa Ceia e no testemunho da nossa fé. Conserva-nos fiéis a Ti até o último instante da nossa vida e depois recebe-nos na glória eterna dos céus. Ó Deus, permanece com todos nós, com as nossas famílias. Oramos e pedimos por aqueles que estão doentes, hospitalizados, em tratamento de saúde, que Tu possas restabelecer a cada uma dessas pessoas. Oramos também por aqueles que estão enlutados, que Tu possas consolar e confortar o coração de cada uma dessas pessoas. Permanece conosco, ó Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todos sempre. Amém. Oramos todos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Assim, prezados amigos, chegamos ao fim do nosso culto. É sempre muito bom ter cada um de vocês junto conosco. Aqueles que quiserem e puderem compartilhar esse culto nas suas redes sociais, nós ficamos felizes e agradecidos. Temos recebido muitos retornos de longe, de muitas pessoas que falam, que perguntam, que buscam a nossa igreja. E tudo isso graças ao trabalho que vocês que nos assistem fazem quando compartilham
esses cultos. Então, muito felizes e agradecidos com todos vocês que sempre nos ajudam e compartilham nas suas redes sociais. Assim nós levamos a palavra de Deus, o amor, o perdão, a certeza da salvação a muitas pessoas. Às vezes nós nem imaginamos o quanto é importante o trabalho de, ali com 2, 3 cliques, nós compartilharmos esse culto, colocarmos nas redes e mais pessoas poderem então assistir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa gratidão, muito obrigado a todos que compartilham, que assistem e que assim possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar a sua palavra e o seu amor a cada vez mais pessoas. Tenham todos uma abençoada semana. Terminamos o nosso culto com o último hino. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois sua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa.